Vamos lá. A gente vai falar, né, também para construir o tarifário, é muito importante a segmentação, né? Então, depende muito do tamanho do seu hotel, né, de qual nível de produtividade você tem. A gente exemplificou alguns aqui, né, mas tem grupo, tem outras coisas. Então, por exemplo, operadora, né? Que tarifa eu vou dar para a operadora? Né? Qual que é a produção da operadora? A gente já viu o hotel em janeiro ter 50% de produção com a operadora, sendo que ele não precisava vender com a operadora. Né? E o pior, a margem acabou não flutuando o preço, uma margem alta de 25%, como a gente vê hotéis também que trabalham com pré-compra. Pré-compra. Esse é o caso clássico, né? A pré-compra, né? Clube de férias. Né? E a gente fez uma conta para ele que ele perdeu no último janeiro 50 mil. Pessoal, 50 mil é muito dinheiro, entendeu? Então, lógico que se você não tiver fluxo de caixa, a gente chama do dinheiro do afogado, né? Se você não tiver fluxo de caixa, se você não construiu esse fluxo de caixa para passar a baixa temporada, provavelmente você vai sofrer e aí você vai precisar desse dinheiro, né? Mas a ideia é que você não precisa, que você tenha um fluxo de caixa regrado e consiga de fato saber como trabalhar com as operadoras. Né? Então, através, por exemplo, lá do OmniBiz, do H-System, a tarifa é flutuante. Né? Você não precisa não necessariamente trabalhar com uma pré-compra. Né? E também saber negociar o markup com essa operadora, porque às vezes a operadora não te produz nada, não tem demanda para aquele destino, para que você vai ter? Né? O corporativo é muito importante. A gente vê também, às vezes, uma negociação corporativa com empresas que não produzem, com abracorpos que não produzem, né? Então, você tem que colocar isso na segmentação, você tem que entender essa tarifa corporativa para quem você está passando, qual que é a negociação, quanto que vai ser produzido, né? Então, fiquem muito atentos a essa questão tanto da operadora e o corporativo. Né? Normalmente o corporativo, se você negocia diretamente com a empresa, ou você tem uma tarifa net através de uma Abracorp, onde tem uma produção muito boa com uma empresa determinada, normalmente você não paga comissão, né? Então é bem importante entender isso e saber negociar. E a gente sempre fala também a questão da tarifa flutuante, né? Porque às vezes o hotel está bombando com 95% de ocupação, 98% de ocupação, e a empresa quer que honre uma tarifa X, entendeu? E aí fica complicado. Né? Por exemplo, o período de Fórmula 1 em São Paulo, como é que você vai honrar uma tarifa para uma empresa? Né? Então, de repente, você pode ter um acordo específico para períodos de grandes eventos, né? Ou a gente já viu hotéis também que é o seguinte: a tarifa, você tem um cupom, né, da empresa, a empresa tem um código, né? E assim, ela pode ter uma negociação, um percentual de desconto sobre a tarifa pública que está no site, entendeu? Porque daí Quando a ela gente vai de fala acordo com do. a flutuação. Pode falar, né? Por exemplo, a H-System tem o H-Corp, a Omnibis tem o Hotelsnet, então lá muitas dessas operadoras ou até agências que trabalham com corporativo, elas estão lá dentro. E aí, quando você tem um tarifário dinâmico e a prerrogativa da validade da tarifa, ela é baseada nas. Você já tem a estratégia de flutuação automática. Então, chega um período de pico, ele vai comprar a tarifa que está publicada e está disponível. Então, o que vai ser honrado para ele é aquele markup negociado, mas a tarifa ela já está atualizada. Não é um tarifário flat, estático, para ser aplicado em qualquer época do ano. Então, você quer comprar num período de Fórmula 1, pode ser também, se você não tem um acordo, não tem uma ferramenta dessa, uma Minibiz, uma ferramenta dessa H-System, mas você tem um acordo com uma determinada operadora, uma determinada agência, o que você pode especificar com ele, olha, entra no meu site, faz a reserva, utiliza esse cupom aqui de desconto, ou então o que vai prevalecer para você é o tarifário do meu motor de reservas, porque ele é flutuante, e lá em cima você considera menos X% como a sua tarifa net e aplica o teu markup. Ponto. Então tem várias formas de você administrar isso, mas respeitando a dinâmica de mercado, não colocando na mesa uma tarifa estática que pode te dar prejuízo. Além disso, né, a questão do lazer,
né, que vem também muitas reservas das OTAs, vem o público é de lazer, né, a gente vê isso na Booking, hoje você consegue ver a diferença se é corporativo, se é business, né, se é negócio ou lazer, o cliente diz, e é importante saber, né, por exemplo, quando você vai fazer um tarifário que engloba tarifas de Booking, Expedia, mesmo que tenha Genius, que tenha mobile, que a sua tarifa seja mais barata, a sua tarifa direta, né? Então, a gente vê muito hotel onde o próprio recepcionista fala, não, faz a reserva pela Booking. Ou você liga lá no hotel e fala assim, não, eu não posso fazer uma tarifa mais barata do que da Booking, né? Então, ou seja, você vai pagar 13% de comissão, vai pagar 16% de comissão, né? Você está tirando a sua margem. Então, é muito importante na hora que for fazer esse tarifário, considerar todos os programas, né? Porque a Booking que sempre vai querer, a Expedia, a Booking vão sempre querer te vender os programas. Agora a Expedia também embalou no Genius 1, no Genius 2, no Genius 3, é um outro nome, né? E inclusive a Expedia agora, se você está, eles têm um outro programa que é assim, se você está em disparidade com a Booking, eles arrumam automaticamente, entendeu? Então, pessoal, é uma dica extremamente valiosa. Arrume o seu tarifário, né? Estabeleça as promoções que vocês vão ter, não deixem disparidade tarifária, né? Procure sempre ter a tarifa para os canais que vocês distribuam de forma igualitária. A gente sempre sabe que às vezes aparece a MoMA da vida, sempre uma coisa muito louca aí que pode colocar toda disparidade. O próprio 123 milhas, né? Que eu durante um tempo eu via que estava com muita disparidade, não sei se continua ainda. Mas assim, a gente tem que o próprio Urb, né, também tinha muita disparidade tarifária, então a gente tem que entender, né, aquilo que a gente está vendendo, para quem a gente está vendendo, né, e se está dando problema, se tem um canal que às vezes é o princípio do Pareto, né, é 20% que vai te trazer 80% da receita. Então, foquem, a dica é, foquem no que dá resultado. Não adianta ter milhões de canais, milhões de empresas se produzem muito pouco. É lógico, você pode ver realmente, tem demanda para o destino, se é uma empresa, se ela está comprando no hotel do lado, beleza, você pode lá tentar fazer a negociação, mas se é uma empresa que manda um executivo a cada uma vez por mês, uma diária, você vai perder tempo? Não, você vai perder tempo aonde você pode, de fato, trazer esse resultado, tá? Bem, Denis, quer complementar alguma coisa nesse item aqui? Não, não.